Agora não é para o Lula livre, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Eles fizeram uma revolução, nós não fizemos uma revolução, esse é o nosso problema. Essa imagem do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que foi ministro da Casa Civil do governo Dilma Rousseff, ambos do PT, não é de hoje, mas a radicalidade dele é de hoje. Esse primeiro vídeo, entretanto, que nós passamos é de José Dirceu, logo após ele ter sido beneficiado pela recente decisão do Supremo, soltando aqueles que haviam sido condenados em segunda instância. Reparem que ao fundo há um quadro de muito mau gosto, como costuma ser o gosto dos líderes comunistas. Em todos os lugares em que o comunismo se implantou, eles viviam numa espécie de luxo de mau gosto. Quadros modernos que custam normalmente fortunas e que representam bem a mentalidade comunista. Para isso, nós precisamos deixar claro o que nós somos. Nós somos petistas de esquerda e socialista. E ele diz isto exatamente 30 anos após a queda do Muro de Berlim. Uma queda que foi preparada pelos líderes comunistas diante da iminência da catástrofe que era o regime socialista igualitário que eles implantaram naqueles países do leste europeu. Esse mesmo regime que hoje essa esquerda decrépita do Brasil quer implantar no Brasil. Essa esquerda que não aprendeu nada com a história, essa esquerda que tem na luta de classes, no ódio entre as classes sociais, entre as raças, porque o PT instalou no Brasil uma divisão de classes, de raças, de idade, de sexo. Eles dividiram o Brasil. Essa esquerda só consegue prosperar através do ódio. E tem, nesse passado, anterior à queda do Muro de Berlim, uma espécie de estrela-guia que leva eles a uns sonhos utópicos, de um igualitarismo que já ficou para trás nos livros de história, empoeirado que está nos desastres que promoveram. Neste site aqui, há uma matéria, inclusive, sobre a Ucrânia, o Holodomor que foi provocado na Rússia, tentando impor a quebra da propriedade privada naquele povo. Levou apenas à fome, à miséria e a mortes. Foram milhões de mortos. Ao final desse vídeo nós colocaremos o link para esse outro vídeo sobre o Holodomor. Mas essa esquerda brasileira não aprende. Lula, quando saiu da prisão, ameaçou novamente radicalizar. E chegou a dizer que o Chile, aquilo que está vendo no Chile é modelo para o Brasil. Entretanto, e aqui é o ponto mais importante, o Brasil mudou e mudou muito. Quando houve a queda do Muro de Berlim, a esquerda no primeiro momento, sobretudo a base da esquerda, as pessoas mais simples que são esses militantes, não estou falando dos líderes comunistas que viviam no luxo e que tinham quadros de arte moderna, muitos deles, como esses que aparecem nesse vídeo, de um evidente mau gosto. Esses líderes sabiam o que estavam fazendo e eles tinham a queda do Muro de Berlim como uma estratégia que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira muito bem descreveu no seu livro Revolução e Contra-Revolução e em diversos outros artigos. O livro vai estar aqui, inclusive, no link, na descrição desse vídeo estará o link para o livro. Quem quiser fazer o download e ler esse livro, ele é gratuito. Ele ajuda a entender exatamente aquilo que está ocorrendo no Brasil e no mundo. Mas os líderes comunistas fizeram uma metamorfose do comunismo. Aquele sistema anterior de luta de classes não mais funcionava. E eles passaram a querer usar um novo tipo de discurso. O PT está radicalizando. O PT ele quer fazer uma espécie de luta dentro do Brasil, gerando instabilidade em nosso país. Entretanto, como bem lembrou recentemente o prefeito de São Bernardo do Campo, que foi eleito em São Bernardo do Campo, um reduto do PT, foi eleito nas últimas eleições municipais, São Bernardo do Campo mudou e o Brasil mudou. O Brasil de 2003, quando Lula foi eleito, é um outro país. Se essa esquerda, que na própria imagem que nós vemos do Dirceu, envelhecido pelo tempo que passou na prisão, envelhecido pelos anos que acumulou de vida e que, entretanto, não lhe serviram de bússola, não lhe serviram para fazer com que ele entendesse que essa utopia igualitária não pode mais prosperar, sobretudo não tem campo mais em nosso país, se eles radicalizarem, o Brasil saberá responder. A esquerda, que é uma velha decrépita,
que vive atrás de sonhos utópicos que ficaram perdidos no tempo, continua tentando tomar o poder. Jacques Wagner, nesse discurso que ele fez, foi bastante claro. Eles não fizeram uma revolução no Brasil. E não fizeram porque não conseguiram. Os socialistas gostariam de fazer essa revolução e o que eles querem não é o sucesso econômico, o que eles querem é o igualitarismo. Essa utopia que os líderes socialistas têm e que ao mesmo tempo não a vivem. Nesta casa, nesse ambiente em que falou Dirceu, se vê que não é de uma pessoa de um nível social pobre. Mas como frequentemente acontece, essas pessoas que defendem o socialismo não vivem o socialismo. Elas fariam bem se dessem por caridade aquilo que quiserem dar aos pobres. Isso é o que a igreja sempre incentivou. A caridade deve existir entre todas as classes sociais. Mas eles não têm caridade, eles têm ódio, eles têm inveja, eles querem estabelecer a igualdade entre os homens por causa desse princípio egoísta da inveja. Pode parecer um discurso exagerado, mas é exatamente isso que está por trás da mentalidade igualitária socialista. Não é a caridade cristã, mas é o ódio entre as classes sociais. É a inveja institucionalizada, transformada numa doutrina que eles dão o nome de socialismo. Quando aparecem alguns jovens que dizem que o socialismo é a solução, dá vontade de mostrar o que o socialismo fez no mundo, em todos os lugares em que ele foi colocado em prática, sem exceção, em todos os lugares. Ele produziu miséria e ditadura. Todos eles sempre disseram que estavam colocando em prática o socialismo como foi concebido por Marx. Era a ditadura do proletariado, que deveria trazer essa espécie de justiça social. O que ela trouxe foi a inveja de todos em relação a todos. E, naturalmente, a nomenclatura, aquela parcela dos líderes socialistas que viviam com as benesses do Estado. É assim hoje ainda na Coreia do Norte, é assim hoje na Venezuela, é assim em Cuba. Todos esses países que ainda mantêm o regime socialista, como a China comunista também, todos esses países, os seus líderes vivem no conforto, enquanto que a população que o socialista diz defender, vive na miséria. É a consequência natural de um regime falso, velho, decrépito, que continua através das ameaças, porque esse discurso de Jacques Wagner, ele contém no meio dele uma ameaça. É claro que ela está dissimulada num discurso muito maior. Aqui no vídeo nós pegamos apenas um trecho, e é um trecho que deixa muito claro que na mentalidade dos socialistas, a revolução para a implantação de uma ditadura é uma das vias, é uma opção, que não foi usada no Brasil, mas não que ela não seja legítima, segundo aquilo que eles pensam. Essa é, aliás, a doutrina de Marx. Aquele que diz que o socialismo não é violento é porque ele não leu os livros de Karl Marx, que é o pai desse socialismo que se diz científico. A pergunta que nós podemos fazer a qualquer um desses líderes socialistas é por que eles não praticam a caridade cristã? Por que eles não abrem mão do luxo em que eles vivem e começam a colocar em prol dos pobres? Esse dinheiro gasto pela iniciativa privada é muito mais frutuoso, rende muito mais do que esse dinheiro na mão do Estado. Tudo o que o Estado faz, ele faz mal feito. Mas o que o socialista quer não é ajudar os pobres. O que ele quer é estabelecer como legítima a inveja entre os homens. A propriedade, como ensina a igreja, é o trabalho acumulado. Aquilo que a pessoa trabalhou e acumulou é a sua propriedade. Não é possível que alguém venha, por inveja, querer roubar aquilo que é seu. Essa propriedade está garantida, está protegida por 2 mandamentos da lei de Deus, que é não roubar e não cobiçar as coisas alheias. Se nós não tivermos claro que o direito de propriedade deriva da lei natural, nós não teremos como defender esse direito de propriedade. Nós temos tratado disso aqui outras vezes nesse canal. Não é possível abstrair do argumento religioso. Esse é o argumento mais importante. Os socialistas querem enganar as pessoas dizendo que a religião deve ser vivida dentro das igrejas. Esse vídeo não está sendo feito dentro de uma igreja. A pessoa que está me ouvindo muito provavelmente não está dentro de uma igreja. É preciso levar essa doutrina para as ruas.
O que querem os socialistas é silenciar o argumento religioso como uma tática que eles têm para evitar que as razões mais profundas contra o socialismo sejam levantadas. Se a propriedade não for defendida por um princípio religioso, qualquer fundamento dela pode ser alterado pelos homens. A única maneira de se defender a vida humana, a propriedade e os princípios que nós defendemos é ter claro que por trás desses princípios existe uma fundamentação moral. Se nós não defendermos a moral, se nós não defendemos a religião, nós não temos como nos defender do socialismo que quer avançar. É um velho socialista, é um velho decrépito, que entretanto continua querendo impor através da ameaça e da mentira um regime totalitário em nosso país. Para isso, nós precisamos deixar claro o que nós somos. Nós somos petistas de esquerda e socialista. Eles fizeram uma revolução, nós não fizemos uma revolução. Esse é o nosso problema. Para evitar isso, é preciso que os brasileiros, todos eles, se conscientizem do perigo em que nós estamos. Os socialistas querem voltar ao poder e eles usam da ameaça para instalar uma ditadura velha, empoeirada, que já ficou perdida no tempo e que, entretanto, para eles continua sendo tão atual como nunca. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as novas publicações. E não deixe de ajudar as atividades do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Esse instituto foi criado para coligar, para articular as pessoas que estão preocupadas com o rumo de nosso país. Ele depende exclusivamente de donativos para continuar as suas atividades. No link abaixo, aqui embaixo na descrição, há a explicação do que é ser um doador do Instituto e os benefícios que você também receberá. Deixe o seu donativo, ajude essas atividades. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.